Olá, os cuidados depois da aposentadoria. Essa é a história de Marieta, que se aposentou aos 62 anos e enfrentou grandes desafios depois da sua aposentadoria. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram e histórias nos alertam. Então é muito bom ouvir para podermos saber o que não fazer ou o que fazer. Por isso que eu gosto de compartilhar histórias aqui. Tem uma história, quer compartilhar com a gente? Sou Valdenice Alves, este é o canal Narraval. Manda a sua história para que alguém possa se inspirar ou aprender com a sua história. Bora para a história? Marieta. Hoje, com 65 anos, Marieta cresceu numa cidade de pequeno porte, ali na região norte do estado de São Paulo, e logo depois se mudou para uma grande cidade do norte do estado de São Paulo. Seu marido era um empresário e ela já tinha formação de advogada, se especializou e foi ser uma advogada criminalista. Montou seu escritório, era muito bem reconhecida e conhecida ali na cidade, e foi trabalhar e assim conduziram suas vidas. Tiveram 2 filhos, os 2 hoje na faixa de 40 anos, e desses filhos 2 netos. Ela sempre diz que não veio a menininha que ela esperava. Mas enfim, a vida seguiu e quando ela tinha 60 anos, o esposo teve um mal súbito tal e veio a partir. Como os filhos de Marieta, do marido, né, já trabalhavam na empresa do pai, ela disse: nada mais justo que vocês assumam a empresa do seu pai. Vocês fiquem aí como sócios. E ela passou essas empresas para os filhos, e aí tinha alguns patrimônios, ela dividiu ali com os filhos, e ela disse: olha, eu só quero ficar com o meu apartamento, que é um ótimo apartamento, e com o meu carro, com a minha aposentadoria, que ali já tinha saído a aposentadoria dela, e com a renda do meu escritório de contabilidade. E eu também vou me aposentar. Porque veja, seu pai, né, nem parou, nem curtiu ali a velhice dele, foi tudo muito rápido, então eu quero curtir a minha velhice. Viajar, curtir a vida sem ter grandes correria. Enfim, os filhos concordaram, falaram: olha mãe, se você fizer isso, e lá na frente você ter alguma dificuldade, nós estamos aqui. Nós vamos cuidar bem da empresa, nós vamos te socorrer se você precisar. Ela falou: não irei precisar. Tenho uma boa renda, escritório muito bem montado e vou conduzir a minha vida. Vocês podem ficar tranquilos. Só que eu quero mudar para uma cidade mediana, essa cidade é muito grande para mim. E os filhos: mãe, mas vai sair de perto da gente? E ela disse: olha, não é tão longe, é questão de 20 quilômetros, é uma cidade um pouco menor, eu vou me sentir melhor. Eu já vi uma boa casa lá, que eu tenho uma irmã que mora lá, né? E eu vou morar próximo dela, enfim. E eu vou viver nessa pequena cidade. Beleza. Aí alugou seu apartamento, enfim, aí alugou essa casa lá, porque os filhos falaram: mãe, é melhor não comprarmos nada, porque vai que você decide voltar para perto da gente. Você tem aqui seu apartamento, sua estrutura, ok. E ela foi para essa cidade. Chegando nessa cidade, ela começou a se envolver com umas amizades, pessoal da terceira idade e tal. E ela começou a se sentir sozinha, mas também não queria dar o braço a torcer de falar para os filhos: ai, quero voltar. Ah, não, vou tentar firmar aqui e construir a minha nova realidade de vida depois de aposentada nessa cidade menor. E ela começa a se envolver com essas pessoas, tal. E a irmã dela, que mora próximo dela lá nessa cidade, diz: olha, Marieta, não acho legal, essas pessoas frequentam algumas coisas aí que eu não acho legal você andar com ela. Mas enfim, essa irmã de Marieta também tinha muitas ocupações, cuidava de netos, não sei o que, a vida dela corrida, não tinha tempo para Marieta. E Marieta foi se apegando a esses novos amigos. E esses novos amigos frequentavam nessa cidade maior, eles iam para essa cidade maior num cassino clandestino. Então eles se levantavam, faziam os afazeres deles, almoçavam, pegavam um carro ali, dividiam um carro e iam para essa cidade maior e entravam nesses cassinos clandestinos que funcionavam em casas ali no centro da cidade.
Muitas pessoas nem sabiam que ali dentro era um cassino, mas enfim, existia esses cassinos. E tinha um que elas gostavam muito, então elas iam sempre nesse. E nessa turma também não tinha só mulheres, tinha homens, né, mulheres, todo mundo aposentado, e ali iam para esses cassinos. Nas primeiras vezes que ela foi, ela mais observou, jogou pouquinho, tal, mas a convivência era muito agradável, ela gostava daquela turma. E então ela foi se aprofundando e foi jogando mais, enfim. Quando chega em 2023, final de 2023, os filhos estão lá tocando a empresa, a mãe praticamente não vai à casa deles, ela fala que não gosta de dirigir, mas na verdade ela dirige para ir ao cassino e não para ir à casa dos filhos, porque ela achava que aquele grupo que ela tinha de amizade, eles a entendiam, eles falavam a mesma língua, e quando ela ficava reunida com a família, ela se sentia inferior, tal, ela não gostava disso. E ela ali, com a sua renda do seu escritório, com seu aluguel, com a sua aposentadoria, e começou. E ela foi se afastando da família. E os filhos insistiam, faziam sempre chamada de vídeo, falavam que ia lá visitar, ela falava que não podia porque ia fazer uma pequena viagem com uma amiga, mas na verdade era tudo que ia para o cassino, só que ninguém sabia disso. E na verdade quem sabia era a irmã dela, mas também não quis se intrometer, já tinha alertado, já tinha falado, enfim. E aí ela começou a jogar muito, jogava carteado, aquele negocinho de moedas, vários outros tipos de jogos que eu não sei bem o que tem em jogos em cassino, mas ela foi pegando. Cada vez ela pegava um jogo mais, um jogo a mais, um jogo a mais, um jogo a mais. Quando chega então em dezembro ali de 23, ela recebe um documento ali de que precisa sair da casa em que ela está morando, lá na nova cidade, na cidade menor. Aí os filhos não entendem. Nossa, mas minha mãe sempre fala, o que aconteceu, mãe? Aí a tia liga, olha, chegou um oficial de justiça, diz que a sua mãe vai ter despejo aqui, ela tem que sair da casa. Não, os filhos não entenderam nada, eles bem-sucedidos, morando em grandes condomínios nessa cidade maior. Nossa, por que minha mãe está passando por isso e não nos falou nada? Beleza. Aí vão entender o que está acontecendo. Aí pegaram ela, levaram meio que contra gosto lá para casa deles, falaram, nossa, vai ficar aqui com a gente uma semana, a gente quer entender o que está acontecendo. Foi lá, quitou a dívida dos aluguéis, que estava assim quase um ano atrasado, quitou a dívida, e enfim, beleza, vamos entender. Gente, sabe qual era a situação real de Marieta? Ela tinha vendido o apartamento, já não era mais dela, então ela já não tinha mais a renda do aluguel. Ela não estava pagando mais o aluguel da casa em que ela morava. O escritório de contabilidade, o escritório criminalista que ela tinha, passava para ela uma verba mensal e ela tentava pegar mais, eles disseram, né, que ela tinha deixado umas pessoas para comandar o escritório, eles falaram, não, sua renda mensal é essa, nós estamos tocando no escritório, não podemos passar mais que isso. Enfim, e ela também tinha dívidas na aposentadoria dela, ela praticamente recebia pouco, porque estava tudo comprometido, empréstimos na aposentadoria dela, e ela também devia para alguns agiotas. Ai, nem sei se pode falar essa palavra, mas enfim, para esses terceiros que emprestavam dinheiro ali a um juro mais alto. E ela também não estava conseguindo pagar essas pessoas. E aí essas pessoas estavam ameaçando a ela e ameaçava que se ela não acertasse ia falar com os filhos. E com toda essa pressão que ela estava vivendo, ela começou a ficar depressiva. E os filhos achavam, a mãe está ficando depressiva, acho que ela está muito sozinha lá, será que seria bom a gente trazer? Mas enfim, não conhecia o assunto ao fundo. E nesse momento eles passam a conhecer. E ela, cada dia mais se afundando em medicação, em depressão, enfim. Aí os filhos disseram, olha, você não vai voltar mais para essa cidade, nós vamos te afastar desse pessoal. Para quem você deve? Para quem você deve? Eu devo para o João, para o tal, para fulano, e procuraram essas pessoas, pagaram essa dívida da mãe, então as ameaças encerraram, entregaram a casa que ela estava morando lá próximo da irmã dela, entregaram lá para o proprietário, acertaram toda a dívida também, e decidiram colocá-la em uma clínica, porque ela tinha
A depressão vinha cada vez mais se afundando, talvez a falta, né, daquele vício, daquela amizade, porque ia para o cassino, bebia, batia papo, dava risada, e enfim, ela não tinha mais isso. E aí os filhos foram falar com esses amigos e eles disseram que sempre alertaram Marieta, que ela estava indo muito de cabeça, que eles faziam mais para se divertir e jogavam um pouco, e ela foi cada vez se afundando mais. Aí os filhos falaram porque não nos comunicaram, os filhos falaram, olha, ela que conduz a vida dela, a gente não quis interferir, enfim. Só que a única que estava emprenhada em dívida era a Marieta. Então, nem todo mundo consegue ter a mente para ir lá brincar um pouco, gastar um pouco de dinheiro, a maioria perde, um dia ganha, e aquela coisa toda, mas não se afundam em dívidas. E no caso de Marieta, ela mergulhou naquilo, e enfim, e ela se distanciou dos netos, dos filhos, para viver aquele universo de jogatina. E enfim, hoje ela está numa clínica muito bem cuidada, a depressão dela está melhor. Nessa clínica tem várias atividades, né, artesanato, tal. E os filhos falam para ela, mãe, assim que você estiver melhor, a gente quer levar você para morar próximo da gente ou com a gente. E ela diz que ela não quer. Que ela não quer ser um peso para ninguém, que ela quer continuar na clínica e que ela está muito bem. E os filhos pagam essa clínica, realmente é uma clínica muito boa. Eu cheguei a visitá-la nessa clínica e realmente ela está muito bem cuidada. Está melhor da depressão, enfim, toma alguns remédios ainda, mas está bem. E os filhos ali foram pegos de surpresa, mas também de uma boa forma resolveram ali a questão da mãe. Então é isso, gente, como eu sempre falo, a vida é feita de escolhas. A escolha de hoje é o que levará você, o que você será ali no futuro. Então, enfim, ela não fez boas escolhas, porém, foi acolhida ali pelos filhos, ninguém a ficou a julgando ou a maltratando, acolheram, e ela está bem cuidada hoje, e é isso. E aí, como eu sempre falo também, gente, as histórias ensinam, as histórias inspiram, as histórias alertam. Então, histórias é muito bom para aprender o que fazer e o que não fazer. E essa é uma grande experiência na história de Marieta. E você, tem uma história? Quer compartilhar com a gente? Pode ter alguém aí precisando ouvir a sua história. Manda aqui, ó, por e-mail para que a gente possa entrar em contato, estruturar e contar a sua história. E aproveita! Curte aí o canal, deixa aí seu joinha, o canal é novo, eu preciso de você e continuamos aqui nessa jornada. E até uma próxima! E aí, está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.